não sou mais, se eu não sou, eu sou filho. Declare: eu não sou mais escravo do medo. Eu sou um filho. Eu sou filho do meu Pai de amor. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Eu sou filho de Deus. Vamos cantar um refrão novamente. Aí eu vou falar para eles. Você Aleluia. Sabe, irmãos, segura só um pouquinho. Talvez você não se envolveu até agora, mas o pastor João Roberto, pai do João Gabriel, tem uma frase que todo canto que eu prego eu uso ela. Ele sempre dizia assim: já que você veio, receba. Já que você não está em casa e veio para o culto, então se envolva, irmão. Já que você não está assistindo série, mas está no culto, então se envolva. E talvez você chegou aqui, como é que vai ser o culto? Em que lugar a gente vai terminar? Sabe, depende da minha atitude e da sua atitude. Você pode chegar com a expectativa baixa e é assim que vai ser. Mas você pode subir. Eu estou escutando minha voz bem alto, viu? E minha voz é alta, esse é o problema. Então qualquer coisa vocês já vão ajustando aí. Porque se é algo que eu não tenho problema é com voz alta. Mas deixa eu te dizer, onde o culto vai terminar depende da minha atitude e da sua atitude. Tem um trabalho, irmãos, que é meu, mas tem um trabalho que é seu. E você pode chegar aqui para ver um pregador, para ver um ministro. Você pode chegar aqui para fazer uma análise de pregação. Você pode chegar pensando, onde é que vai terminar? Você pode chegar com a expectativa baixa, mas eu quero te dar um conselho. A Bíblia deixa claro que onde estão dois ou mais reunidos no nome dele, ele se faz presente. E eu sou apenas o microfone na mão dele. E esse culto vai terminar no lugar onde ele quer que termine. Porque isso é uma coisa que eu estou totalmente convencida, irmãos. É que, sabe, nós temos uma forma de fazer o culto. O culto começa assim, aí depois vai a hora do aviso e depois tem aquela hora. Mas quantos sabem aqui que o dono do culto é o Senhor? Que está tudo bem a gente ter a forma, está tudo bem, mas Ele continua sendo o dono do culto. Eu já estou animada, irmão, porque eu não espero ficar animada no final, não. Eu já começo animada, porque eu já começo decolando o avião. Entendeu? E aí eu não perco nada do que Deus quer fazer. Que se eu deixo para entrar no avião no final do culto, aí pode ser tarde demais. Mas se eu abro o meu coração e entro nesse avião no início do culto, oh, aleluia, eu vou decolar com Ele. E quem está pronto aqui para decolar essa noite? Sabe, uma das coisas que eu quero conversar um pouco com você essa noite é que é no ambiente de adoração que Ele se manifesta. É no ambiente onde Ele é exaltado, onde Ele é engrandecido. Porque os dons não são sobre pessoas. O mover do Espírito não é sobre uma pessoa. Pessoas, é sobre uma pessoa. Jesus. Amém? Então feche seus olhos, levante suas mãos e junto com o grupo do louvor, porque essa canção fez a unção no culto subir. Nós vamos exaltar o Senhor. De novo, gente. Canta o refrão dessa canção novamente. Vem pra cá. Pode aumentar a voz de vocês, por favor. Canta, irmão. É. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Vai. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais
filhos de Deus, declare isso. Eu sou o filho, eu sou o filho de Deus, eu sou o filho de Deus. Receber, né? Eu sou. Querida, segura vocês. Segura. Era mama soldere branas. Chemene rapaz. Só chama, vai. Chama abraço. Fica aí, você vai receber. Sebra mama quente, se mama no Eu sou Omba sete. Ou te ambrava sete, sabe? O grupo de louvor. Pega essa palavra para vocês. Sabe, o grupo de louvor, irmãos, toda a equipe de música, ela tem um potencial dado por Deus para liberar a unção no ambiente. Ela funciona, o grupo de música funciona como uma janela do céu, liberando coisas do céu sobre a terra. E quanto mais vocês se consagrarem ao Senhor, sabe, não fazer para que vocês sejam vistos, mas para que Ele seja engrandecido através de vocês, mas Ele vai ter liberdade para operar e se manifestar nesse lugar. Sombra Manas, você é ousada. Eu conheço você há muitos anos. Sei que você é intrépida. Mas a partir de hoje você vai operar numa nova unção. E aquilo que está sobre a minha vida, eu descarrego sobre você. Chema abrace. Bremba gatsebo. Bia, vem cá. Chebra bamanas. Aqui. Chema nande sebrone. Emangue sebrana su sebra. Aí talvez você diga, oxe, e começou assim o culto, irmãos. E por que você não deixa Deus ser o dono do culto? Irmão, será que uma vez na vida Deus não pode ser o dono do culto? É incrível como a gente sempre pensa que o dono do culto é a gente. Eu vou te dizer, eu estou pregando pelo Brasil, eu tenho dito em todo lugar que Deus continua sendo o dono do culto. E continua sendo o dono da igreja. E eu vou te dizer, viu? Eu sou uma professora do Rema, eu amo o ensino. Mas Ele continua sendo o dono do negócio. Como você ama Jesus. Todas as vezes que eu vejo você ministrando louvor, eu vejo alguém que ama Jesus. E o que está sobre você vai começar a influenciar muitos ministros de louvor e de adoração. Porque você entendeu que não é sobre você, é sobre Ele. E depois dessa noite, pegue essa palavra e julgue ela dentro do teu espírito. O Senhor vai te dar uma facilidade maior de você influenciar músicos. E se prepare que convites como esse, convites para você ajudar equipes de louvor espalhadas no Brasil, vão começar a chegar para você. Sabe, oportunidades onde você vai compartilhar. Não é técnica, porque técnica o povo já está sabendo demais. O negócio é se o povo sabe o coração de Deus. Isso é outra coisa. Porque eu posso ter toda a técnica, mas posso não ter o coração. E você conhece o coração dele. Estenda suas mãos para cá. Shendra Brabaçu. Ele leva você. Era maná, novas canções. Leva você nos braços dele. Chama maná. Que chombe. Maquete manere. Fábio, vem cá. Fábio, vem cá. Chemba maná set sebro. Rema maná set sebro macanere. Irmão, fica tranquilo, viu? Tem até slide pra você essa noite, ó. Uns slides, a coisa mais linda, rapaz. Quais são os dons? O objetivo dos dons. Coisa linda, viu? Do grego pro hebraico. Mas deixa o Senhor, que é dono do grego e do hebraico, fazer. Você é consagrado. E parece que tem uma chama de indignação às vezes que se levanta no seu coração. Quando você vê, sabe?
brincando com o que não é para brincar. Fica firme. Xombrabá, fica firme, Fábio. Você vai tocar a partir de hoje, debaixo de uma nova unção. Levante suas mãos. Quando Davi tocava, a influência maligna que estava sobre Saul começava a correr. Porque a forma que Davi tocava e o coração de Davi, segundo o coração de Deus, liberava a unção naquele ambiente. Assim vai ser você por conta do seu coração. Porque você é um homem segundo o coração de Deus. Shema manacet sebrabra. Brahmanaket sebro brababaramanash. Emenereket sebramanas. E nessa hora eu tenho que ser séria, irmão. Porque se eu não for séria, eu corto o que Deus quer fazer. E você já vai aprendendo sobre os dons. E sobre o mover do Espírito. O mover do Espírito exalta uma pessoa, Jesus. Mas ele é tão nobre e tão fino, que se a gente tiver pressa, a gente perde o que o Senhor quer fazer. E aí depois não dá mais tempo recuperar. Sabe por que em alguns cultos Deus não faz o que Ele quer? Porque talvez não tenha pessoas com o ouvido disponível para ouvir. Tem que ter pessoas com o ouvido aberto. Então não tenha pressa de sentar. E eu vou te dizer, eu disse à minha irmã, por ser professora do Remo, irmão, eu preparei para dar uma aula. De mapa, você é a primeira, eu tenho que dar uma aula, né? Mas o Senhor sabe que eu sou o microfone nas mãos dele. Ore um pouquinho em línguas. Ore em outras línguas. Sendere kane sebebere korodras kina katsu zebra kerebras sachonde kimanase sombrenas. Escute isso aqui que eu vou falar. Eu não sei quem é, mas você não vai entrar em nenhuma depressão. Nenhum espírito de morte vai segurar você. Nenhuma crise de pânico, nenhuma crise de ansiedade vai te segurar. Sabe, se você está aqui e você está debaixo de pressões como essa, eu não quero te expor. Eu quero que você seja exposto à unção para você ser alcançado. Saia do seu lugar e venha aqui imediatamente. Se existem jovens aqui, irmãos, eu sei o que eu estou falando no meu espírito. Que você está debaixo. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Mas se você está aqui debaixo desse tipo de jugo, depressão, crise de pânico, crise de ansiedade, venha aqui na frente agora. Não espere eu terminar. Venha. Mas eu sei que tem mais pessoas. Você não vai morrer. Esse espírito de morte que tem tentado trazer sugestões na tua cabeça, ele está debaixo da autoridade do nome de Jesus. E você não vai morrer. Satanás não vai, querido, frustrar o plano que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você venha cá. Isso mesmo, venha cá me ajudar. Fica aqui. Vem cá, Thalia. Vem cá, João, por favor. Você não pode fazer tudo sozinha. Graças a Deus que a gente pode trabalhar como um time. Vem cá, Douglas, por favor. Quero que vocês comecem a orar por eles. Eu também vou junto com vocês. Mas podem orar. Você ministrem. Você não vai morrer. Peça para desligar o meu microfone.
Era Brahmanas. Romanas, toda a equipe da liderança, vem aqui rapidamente. Chombabaranas. Senderemana. Eu vou fazer o que Deus disse para eu fazer. Foi isso que Ele disse para eu fazer antes de eu sair de casa. Apesar de eu ter dito a Ele que queria dar um bom ensino. Mas Ele sabe do meu coração, então vamos embora. Que aí Ele já tinha dito, vai ser do jeito que eu quero. Quando sabe, né? Eu amo essas coisas, irmãos. Eu amo me divertir com essas coisas. Quem manda quem pode, obedece quem tem juízo. Oh, aleluia. Eu creio que essa é uma noite em que os dons do Espírito, vai operar nesse lugar e já está operando. O mover do Espírito já está aqui. E às vezes, irmãos, nós pensamos, vai acompanhando e a liderança vai orando e acompanhando, que tem que ser um único pregador para fazer tudo acontecer. E sabe, o Senhor tem me dado algumas oportunidades de pregar no Brasil com intensidade, e eu tenho visto muito mover do Espírito acontecendo. Mas esses moveres aconteceram porque o corpo de Cristo se envolveu. Deus usa um homem para liberar uma comporta, e o corpo pega, e aquela unção corre. Vocês são chamados por Deus. Preste atenção, você tem que pegar o que eu estou falando. Se você não pegar, você torta o ponto. O Senhor não precisa apenas da minha mão. Levante sua mão, todo o auditório, vocês também. Deus precisa de todas as mãos, irmãos. Não é só pela minha mão, é pelas todas as mãos. É pela mão de vocês, pela minha mão e pela mão sua que você está aí. Aquilo que está sobre a minha vida, em amor, eu quero compartilhar com vocês da liderança. E quando eu terminar de compartilhar aquilo que está sobre a minha vida com vocês, eu quero que vocês saiam do lugar de vocês e vocês se permitam ser usados por Deus para alcançar os jovens nesse lugar. E você que está aí atrás, preste atenção no que eu estou falando já com você, que está aí atrás. À medida que a liderança for liberando coisas sobre a sua vida, irmãos, e você perceber uma direção de Deus de liberar algo sobre a vida de outra pessoa, faça. Porque Deus não precisa só de uma mão, Ele precisa de todas as mãos. Então eu queria que vocês... Diga, João. Pronto. Todo mundo quer estrutura de liderança, vem cá. Todo mundo. Começa a orar em línguas. Quando eu terminar de orar por vocês, vocês vão orar pelos jovens. E se você tem direção de orar, deixa eu te dizer, quando eles forem orar por vocês, aí vocês vão receber. Mas na medida que vocês forem recebendo, você tem uma impressão da parte de Deus de liberar uma palavra para alguém. Aí você vai procurar essa pessoa também, vai liberar sobre ela. Entendeu? Levante sua mão, você que está aqui atrás. Deus precisa da sua mão também, irmãos. Oh meu Deus, graças a Deus que esse é um reino de várias mãos e não um reino de uma mão só. Misericórdia. Ora mamra, começa a orar em outras línguas. Uma nova unção. Irmão, isso aqui é sério, isso que está acontecendo. Você tem orado, João, por um novo tempo nesse departamento. E aquilo que você não consegue fazer com que eles cheguem através do ensino da palavra que opera através da sua vida, eles vão chegar através do mover do Espírito. Porque o Espírito de Deus opera através da palavra ensinada, mas opera através da manifestação do seu poder. E chegou o tempo dos jovens. Pegue essa palavra de uma maneira profética, debaixo da palavra de sabedoria. Chegou um tempo dos jovens dessa nação operar nos dons do Espírito e de maneira sobrenatural nas faculdades, nas escolas e nas igrejas. Roma katse, procaramanambre, noche brama, robra-se. Fica livre pro Senhor, Ele vai surpreender você. Oh, Brahma, vai, vai ficar beba. Cheira maná, sombade, Deus quer surpreender você. Deus vai surpreender sua voz. Cheira maná, abraçou, uma nova unção. Pega Ele, Espírito Santo.
tão inteligente, mas a unção vai aumentar. Dom de discernimento de espírito vai operar na sua vida. Cheiroso Espírito Santo, pega ele. Shemanabrabas, maneca sebro, shebrabras, mererara. Deus vai surpreender vocês. Vocês pensam que vão só com uma temporada? E Deus já está falando com vocês. Possa ser até que volte, mas isso é uma saída de vocês. É algo que Deus está anunciando para vocês, para os próximos anos da vida de vocês. Você vai viver o chamado missionário que Deus tem para você. Se prepara para fazer muitas viagens. Eu conheço você desde sempre, e aquilo que está sobre a minha vida eu compartilho com você. Pega ela, cheiroso. Pega ele, cheiroso. Pega ele, cheiroso Espírito Santo. Cheira manabra babaramanas. Oh, katse, haha. Remeneremanas. Se prepara. Campina Grande não é teu destino final. Shemanas, se prepara. Shemanas, se prepara. Oh, Babaraná, começa a orar por eles. Bora, gente. 2 diáconos, me acompanha. Xeremanabra doce. 2 diáconos comigo. Seterebra Babaramanás. Menarabro chebredes. Menerecano sebro. Vem cá. Shemanabro sou. Senerebra basse. Nem me levanta as mãos. Aquilo que está sobre a minha vida, eu compartilho com vocês. Mamamasse, mimeredo cose, zemanet sebro, mamamagasse brebra, chomamas. Corra nesse lugar, corra nesse lugar. Oh, brabasse, Espírito Santo, chemamamassou, rebababaramanase, zebrabaranas, yerebremeneredresse chodre. Deixa eu coordenar esse negócio para ele ser eficaz. Shemamabrodore, dremamamassodre querenas, zebrabaranas. Quem ainda não recebeu? Shobabaramanás, zebredere coronas. Aumenta meu microfone. Xerebrababaramanás, dequete sodro. Ó, a liderança vocês vão ter que trabalhar. Quem não recebeu ainda, sai do seu lugar. Eu vou coordenar isso aqui, para não correr o risco de pessoas ficarem sem receber. Eu quero que quem não recebeu, vá se espalhando por aqui. E a liderança trabalhando, que eu estou facilitando a vida de vocês. E se você que já recebeu tem uma impressão para procurar alguém, faça isso. Talvez alguém diga: meu Deus do céu, bagunçou irmão. Segundo o irmão Reiga, é melhor um pouco de fogo selvagem do que nenhum fogo. Obrigado, Pai. Toda a liderança, bora, gente, trabalhando. É a vez de vocês. Lália vem também. Começa a ministrar, Lália. É jeito, viu? Bora, Bruna. Yes. Liderança, vai saindo daí aos poucos e vindo pra cá. Isso. Sabrina, Poli, o marido, Bia, bora. A filha de Ana Fábia, vem cá, chega. Vamos trabalhar. Deixa Deus usar vocês. Começa a orar. Irmãos, o que nós estamos fazendo é transferência de coisas. Transferência da parte de Deus. Espírito Santo, pega esse auditório como você pegou em muitos eventos.
Shembabara no sende. Chore bababorona brada. Ha ha ha. Hereco kamanase. Espírito Santo pegando você agora. She. Ha ha. Sebo. Kemanande reprodoce sebro. Ha ha ha. Rocheque. Ha 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 ha. Livre, livre. A unção que está sobre minha vida, despedaçando todo jugo. Abro sot sebre. Brahma baboko chembre. Bare manande sit sebro. Bora, manuzinha. Aqui. Vamos trabalhar. Ha 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 ha. Ousadia. Shema manoko sebre. Sembra manat cede. Ousadia para pregar. Remamabo sut sebre. Memene querenas. Baba, receba. Ora em língua, gente. Talvez você não está entendendo. Eu acho é pouco, porque tem que ter mais culto assim no departamento de jovens. Então, ó, bora. Fique em pé, ora em outras línguas. Se envolve. Isso. Shebra babaramanás. Robabaramanabra doronos. Jade. Jade, sai daí. Xeremanabra-barana. Edina. Xedrababarana. Eliane. Xobroboronoceteremanas. Sondarabaramanabra-so. Você não vai morrer não, Caio. O que Deus tem para a sua vida não vai ser frustrado. Eu libero uma palavra sobre sua vida. Do curso da sua vida sendo mudado a partir de hoje. Sabe, não sendo algo emocional, mas sendo algo sólido, que o Espírito de Deus fará em você e através de você. Solidez, 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 solidez. Obrigado, Pai. Obra Manasseh, vai recebendo, irmão. Senderebrano sembrou. Quero orar por você, Cristo, pela sua esposa. Senaram, levante suas mãos. E eneguei sombrar. A unção que você carrega, Deus já usou você nesses tempos. E Ele não mudou de direção. Você é que nem Davi. Toca e a unção vai pegar. Não negocia. Não negocia. Shebrabanassou. De querer manar. Isso não é sobre você. É sobre o que Deus chamou você para fazer. Chegou a hora de mudar as roupas. Usar roupas de mulher madura. Levanta as mãos. Aquilo que está sobre a minha vida, receba. Cheira manabro doce. Ô babá. Sebrabarados. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Vai aos poucos, voltando para o seu lugar. Você que não recebeu, continua recebendo. Você que recebeu, vai voltando. Sabe, irmãos, a grande maioria de vocês não me conhece. Principalmente porque nos últimos anos eu vivi mais fora de Campina Grande do que aqui. Você pode sentar. Mas eu preciso te dizer uma coisa nesses minutos finais. Sou professora do Rema itinerante. Mas eu cresci nessa igreja. Não vou dizer quantos anos eu tenho, mas eu sou jovem ainda. Mas eu lembro quando eu estava trabalhando lá na escola de ministro. Que o seu pastor, o pai dele combinou algo conosco. Que ele tinha que ir lá na escola de ministro todo dia, passar um horário lá. Lembra? E eu ia lá, daqui a pouco chegava João Gabriel. E a gente tinha que abrir o portão, que ele ia bater o ponto ali, estudando, lendo, não sei bem o que era. Mas era um trato que o pastor João tinha feito. E a gente tinha que abrir o portão para João Gabriel entrar e ficar lá. Então desde a época da Prata, eu e minha família, nós estamos aqui. Prata ali, né? Você já ouviu falar. Mas deixa eu te dizer uma coisa bem simples, você pode sentar. Eu cresci passando pelos adolescentes, pelo DI, pelos adolescentes, pelos jovens. E na vida adulta, e uma das coisas que eu sei, que fez eu chegar até aqui, e vai fazer eu chegar do outro lado, do que Deus tem para mim. Não tem a ver com dons, não tem a ver com a força do meu braço, não tem a ver com capacidades intelectuais, humanas, tem a ver com o Senhor na minha vida.
e com grandes mover do Espírito. Irmãos, eu cresci vendo Gilson pregando, meu Deus do céu. Foram muitos eventos de jovens que a gente trazia Gilson Lima. Alguém já ouviu falar de Gilson Lima? Foram muitos eventos que a gente fez. E eu lembro de cultos onde nós tínhamos grandes mover do Espírito. E o quanto aquilo foi importante para mim. E impactou a minha vida. Então, talvez, nem todo mundo entendeu o que está acontecendo. Mas graças a Deus que você vai ter um mês para entender. Mas uma coisa que você precisa entender. Existe um lugar onde Deus se move através da palavra ensinada. Mas existe um lugar, irmãos, onde Ele deseja ter liberdade, onde os dons vão operar no corpo, para que o próprio corpo seja alcançado e edificado. Então é importante que em cultos como esse, você saiba como se mover. E eu já vou te dar uma dica, em cultos como esse. Ore bastante em outras línguas. Se você percebe que o mover do Espírito não chegou na tua cadeira, você pode atrair o mover do Espírito, porque o mover do Espírito não pertence a uma pessoa, pertence ao cabeça, Cristo Jesus. Então você pode estar orando em outras línguas. Se você percebe que ninguém, de uma maneira específica, impôs as mãos sobre você, irmãos, você pode, estar tão rendido naquele lugar que o próprio Senhor vai comunicar realidades espirituais ao teu espírito. Mas nós precisamos se acostumar a esses ambientes. Amém? E como diria o bom irmão Reiga, é melhor um pouco de fogo selvagem do que nenhum fogo. Então a série está só começando. E você vai aprender muito esses dias. Mas eu quero compartilhar algumas coisas simples que estão no meu coração nesses minutos finais. Mas antes, a galega e o galego. Fica de pé aí. A galega e o galego, né? Mas ele sabe que foram eles. Eu nem vi vocês, só vi vocês agora. Então recebam. 2 tempos. 2 tempos na vida de vocês. Vocês estão num tempo agora. Mas essa roda vai girar. E outro tempo, da parte de Deus, vai começar a ser cumprido na vida de vocês. E nenhuma das coisas que Deus falou para vocês há 10 anos atrás, Ele esqueceu. Mas Ele está preparando vocês para a plenitude de todas as coisas, daquilo que Ele tem na vida de vocês. É porque algumas vezes, escute o que eu vou lhe dizer, nós não estamos prontos para o chamado que Deus tem para a nossa vida. E mesmo o chamado, que é uma obra de Deus, uma pessoa pode morrer se ela não estiver pronta. Então Deus vai gastar bastante tempo preparando uma pessoa para que ela possa comportar a unção que vem da parte dEle. Amém? Ele está preparando vocês para esse tempo. Levanta as mãos, fecha os olhos, estenda as suas mãos para eles. Eu declaro, Senhor, um novo tempo sobre a vida de vocês. Tempo de freio e aceleração. Aceleração e freio vai andar juntos. Tem hora que vocês vão acelerar e tem hora que vocês vão frear. Mas o tempo de agora vai ser cumprido. A roda vai girar e vocês vão entrar no novo tempo. Conexões certas vindo na direção de vocês. E as conexões que não servem sendo afastadas de vocês. E vocês não serão frustrados no que Deus tem para a vida de vocês. Em nome de Jesus, obrigado. Deixa eu compartilhar aqui algumas coisas com vocês. A primeira coisa que eu quero te dizer é que esse ambiente onde Deus opera na minha vida e através da sua vida começa na nossa casa. Eu posso te dizer, queridos, eu não tenho uma preocupação hoje em dia, graças a Deus por isso, de ser usada por Deus. Agora teve uma época que eu tinha essa preocupação, ser usada por Deus, de pregar a palavra de Deus. Você entendeu? Mas eu não tenho mais. Minha única prioridade é ter um relacionamento com Ele. Porque se eu ando com Ele, Ele vai me transformar em primeiro lugar. Eu vou ficar parecida com Ele. As minhas motivações serão as motivações dEle.
Eu não vou fazer nada para a minha glória. Eu vou fazer para a glória dele. Entende? Ele vai trabalhar com as minhas motivações, com o meu caráter. E naturalmente, sobrenaturalmente, aonde ele me colocar, eu vou ser usada por ele. Às vezes a gente tem muita preocupação em ser usado por Deus. Mas esse reino que agora nós fazemos parte é um reino de relacionamento. Você não foi criado por Deus para ele, eu vou te usar, te usar, te usar, te usar. Não, nós somos criados por Deus para se relacionar com ele. E quando a gente se relaciona com ele, a consequência é frutificar. E o problema de algumas pessoas é que toda a concentração delas está em fazer, 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 fazer. Produzir, 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 produzir. Não, irmãos, vai para um lugar onde a sua prioridade é conhecê-lo, conhecê-lo, conhecê-lo. Porque não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. Em Marcos capítulo 3, eu não vou pedir para você abrir para a gente acelerar. Marcos capítulo 3, versículo 13 e versículo 14. Quando Jesus chamou os discípulos para acompanhá-lo e para ser treinado por ele. E esses homens seriam enviados por Jesus para pregar a palavra e manifestar o poder de Deus por toda parte. Mas o texto vai deixar claro que o Senhor chamou aqueles homens para estar com Ele. Estar com Ele. Estar com Ele. E na medida que esses homens estivessem com Ele, eles seriam transformados e seriam capacitados para fazer aqui na terra as mesmas obras ou obras maiores. Porque você imagina, quantos aqui lembram que em determinado momento, Pedro, João e Tiago, os dois irmãos, eles queriam lançar fogo num grupo de pessoas que estavam rejeitando a pregação. Quantos aqui lembram dessa passagem? Não é? Eles queriam queimar todo mundo. Aí Jesus disse, eu vou chamar vocês de filhos do trovão. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E se Jesus não tivesse trabalhado o caráter e o coração deles? Quando eles começassem a pregar e a fazer as mesmas obras, qualquer cara feia que cruzasse o caminho deles, o que é que eles iam fazer? Agora, o fogo vai ser lançado, vai matar essa raça. Oh, raça difícil, pai. Você entende? Ou não entendeu o que eu estou dizendo? Então, irmãos, eles precisavam ser transformados. Eles precisavam entender qual era a missão que eles tinham recebido. E a missão que eles tinham recebido não era fazer o nome deles conhecido, era fazer o nome do Senhor conhecido. A missão que eles tinham recebido não era aplausos, não era tapinha nas costas, era um lugar onde eles seriam boca de Deus aqui na terra para essa geração. Então a nossa prioridade é estar com Ele. Foco no relacionamento. Sabe aquele ditado básico? Quem nós somos em casa se manifesta em qualquer lugar. Costume de casa vai à praça. É assim que é. Se você tem vida com Deus na sua casa, considere o Espírito Santo que habita dentro de você. E se você gasta tempo meditando na palavra, orando em outras línguas, pode ter certeza que quando você sair daquele ambiente, você vai estar pronto para dar resposta onde você estiver. E eu vou te contar alguns testemunhos nesses minutos finais sobre essas coisas. Eu tenho tido muitas experiências da parte de Deus. Eu sempre tive isso no meu coração, de Deus me usar aonde eu estivesse. Se eu estivesse no púlpito, Ele me usaria. Mas se eu estivesse em qualquer lugar, Ele me usaria. Eu tenho um testemunho muito marcante e eu quero que você me acompanhe. Ano passado eu estava dando aula aqui em Solidade, Aliança de Sangue. E eu tenho um relacionamento muito bom com os jovens de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eles queriam muito que eu fosse para lá pregar numa conferência de adolescentes deles. Eu ia pregar no sábado à noite, no domingo de manhã e na segunda eu voltaria para casa. Era uma correria. Eu saí daqui, sabe, só Jesus, segurando na mão de Deus, quando a aula do Rema terminou, de 10h30 da noite, voando para chegar em João Pessoa. Voando não, né, irmão? Porque eu tinha que chegar viva. Mas correndo para chegar no aeroporto em João Pessoa, entrar no avião, ia fazer uma conexão em Campinas, depois ia descer para Campo Grande.
Quando eu entrei no avião, 2h da manhã, eu estava cansada. E todo meu pensamento era, rapaz, eu vou entrar no avião, vou dormir pelo menos um pouco. 5 horas é a próxima conexão, descanso um pouco. Depois descanso mais um pouco e aí a gente vai se ajeitando. Irmão, quando eu entro no avião, tem um bebezinho. Eu amo criança, viu? Só para deixar claro. Mas tinha uma bebezinha que não parava de chorar. Aí quando eu andei mais um pouquinho dentro do avião, eu entendi que a bebezinha estava do meu lado. Eu disse, Jesus está de brincadeira comigo, né? Faz isso não, pai. Faz não. Na mesma hora eu disse, eu vou ficar simples no meu coração. A mãe dela, Luana não, né? Que ela não sabia meu nome, peraí, já é demais. Ei, mulher, me desculpa, ela é uma bebezinha e tal. Eu disse, não, querida, fique tranquila. Aí vai aumentar o testemunho, fique tranquila. Ela olhou para mim e disse, deixa eu te dizer. Eu sentei, né? Começou aqueles avisos. Ela disse, essa moça que está do meu lado, ela está aqui para carregar a minha bebezinha. Porque quando o avião começar a decolar, eu vou ter uma crise de pânico aqui do seu lado. E eu já peço desculpa a você, viu? Porque não tem o que fazer. Isso sempre acontece comigo quando o voo decola. E dessa vez eu vim aqui em João Pessoa visitar a minha mãe. E minha amiga saiu de São Paulo, veio aqui só para levar a minha bebezinha para casa comigo. E eu disse, eita, é hoje, pai. É hoje que eu tô aqui para resolver esse negócio. Oh, meu Deus, eu te represento aqui na terra. E sabe, irmãos, eu comecei a orar em línguas, bem baixinho. E eu comecei a consultar o meu coração. Senhor, o que é que eu vou fazer aqui? Como eu vou me mover nesse ambiente? Daqui a pouco alguém colocou uma música de louvor. Realmente essa música de louvor não era ideal, mas criou um clima que era ninguém explica Deus. Eu digo, não, alguém explica Deus, que é Jesus, a expressão exata de Deus. Mas tudo bem. Botou lá uma música, do nada apareceu essa música. E eu orando em línguas. Quando o avião começou a decolar, viu aquela instrução no meu coração. Pegue a mão dela, segure a mão dela aqui. Bote a sua outra mão aqui em cima dela, segurando. E comece a ministrar sobre ela. E eu comecei, Pai, muito obrigado pelo teu poder nesse lugar. Pelo teu poder sobre a vida dessa menina. Obrigado, Senhor, porque ela é amada. Senhor, tem um plano na vida. Pregando, declarando a palavra. Decolou. Ela não teve absolutamente nada. Lógico, irmão. Amém. Vai acompanhando o testemunho. Ela olhou para mim. Meu Deus, foi fácil demais. Como foi fácil. Eu preciso contar a minha mãe. Eu posso lhe dar um abraço? Eu digo, pode, querida. Eu dei um abraço nela. Ela perguntou, quem você é? O que é que você faz? Aí eu falei, preguei um pouco mais a palavra para ela. A gente chegou em Campinas, ela desembarcou e eu fiquei na minha conexão. Chego em Campo Grande, prego sábado de noite, prego sábado de manhã, domingo de manhã. Volto para casa na segunda-feira. Na segunda-feira, quando eu estou voltando, lembre, quando ela me abraçou, ela disse, eu preciso dizer à minha mãe, foi fácil demais, eu não tive nada. A mãe dela entra em contato comigo no Instagram. Luana, não sei nem se você vai ver essa mensagem. Eu espero que você veja. Estava na minha caixa de mensagens. Mas eu preciso te contar uma história. Eu queria sentar com você pessoalmente. Mas vamos nesse lugar mesmo que eu vou te explicar. Você não me conhece, sabe nada da minha vida. Mas essa minha filha é um processo. Eu sou crente evangélica da Batista aqui de João Pessoa. Essa menina não crê em Deus. Não crê nem na existência de Deus. Aí ela veio me visitar e conversando comigo, eu olhei para ela e disse, eu vou orar a Deus, dessa vez, quando tu começar a ter a crise de pânico, Deus vai botar um anjo do teu lado, esse anjo vai segurar a tua mão, o avião vai decolar e tu não vai ter nada, e aí tu vai ver que Deus é real. Você está aqui, irmãos? Ela chegou e está aqui ou não? Ela chegou em casa e disse, mãe, Deus é real, porque do jeito que tu dissesse aconteceu. Tinha um anjo do meu lado, segurou a minha mão, o avião decolou e eu não tive absolutamente nada. Sabe, queridos, eu estava dentro do avião e Deus estava fazendo. Deus quer te usar onde você estiver. É porque a gente botou Deus dentro de uma caixa e a gente pensa que tem que ser assim, tem que ser assado e não, tem que ser do jeito que Ele quer. Amém? E em qualquer lugar. Eu vou te dizer, eu não conto as vezes que Deus tem me usado em lugares assim.
que parecia que eu estava, sabe, eu não estava ali pensando, vou pregar dentro do avião, vou pregar dentro do avião, vou ser usada dentro do avião. Eu estava cheia da palavra, eu estava cheia do Espírito. E o natural, se eu estiver cheia, é que aonde Deus me colocar, eu vou ser usada. Amém? Você está aqui? Os dons sempre vão enaltecer Jesus. O tempo está esgotando, já esgotou, né? Eu vou contar só mais um testemunho para deixar você animado. Viu, João? Você deixa eu contar? Deixa eu te contar outra coisa. O tempo todo essas coisas têm acontecido. Abre sua Bíblia rapidinho. Só para eu ler uma coisa com vocês. Pessoal, não precisa botar a versão que eu pedi a vocês, não. Porque eu quero simplificar. Que vai ficar melhor. Abre sua Bíblia aí bem rapidinho. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Eu ia estudar um pouco com você, mas graças a Deus que você tem uma doutrinária aqui que pode criar um bom estudo para você só sobre esse ponto. Mas o Senhor, Ele fala assim, o apóstolo Paulo, ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que é que ele está dizendo? A respeito do mover do Espírito, das realidades espirituais, eu não quero que você seja ignorante. Eu quero que você entenda essas realidades. Eu quero que você entenda o poder que está disponível agora em você e sobre você. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito é Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. De uma maneira simples, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, os dons espirituais sempre vão exaltar Jesus. Porque alguém que está sendo usado por Deus, o foco dele não é se auto-engrandecer, é engrandecer e glorificar Jesus. De uma maneira simples, é isso que Paulo está dizendo. E se você quer ser usado por Deus, eu quero te dar essa dica. Você precisa gastar tempo sempre em relacionamento com o Senhor, mas exaltando Ele. Onde a palavra é exaltada, onde Jesus é exaltado, os dons começam a operar. Deus não divide a glória dele com ninguém. Se eu me enalteço, a unção é cortada. Mas se eu glorifico o Senhor, a unção é liberada. E eu vou te dizer, eu tenho provado de muitas coisas somente exaltando a palavra. Eu estava dando aula no Rio de Janeiro, ano passado, ensinando a matéria Cristo, aquele que cura. E o diabo é amostrado, é enxerido, nojento. Vou contar só essa para você. Eu subi no púlpito, a turma, uns 300 alunos, tudo animado, irmão, para ter a matéria Cristo, aquele que cura e pai, não sei o quê. Rapaz, deu 10 minutos. Minha voz sumiu. Irmão, minha voz sumiu. Eu não conseguia mais falar no púlpito. Acabou a voz. Calmamente. Eu respirei, né? Os alunos perceberam. Eu respirei. Bebi água. Eu disse, gente, vou fazer o seguinte. Vou liberar vocês para o intervalo. Chama ali a direção. Vocês estão vendo que minha voz foi cortada. Eu vou ver com a direção o que é que eu posso fazer. E daqui a pouco a gente volta. Aí eu subi com a direção. Eu disse, gente, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho uma fonoaudióloga. Eu vou colocar tudo aquilo que ela me ensinou em prática. E eu vou fazer o meu melhor e confiar no Senhor. Ok? E fiquem tranquilos. Aí eu voltei. Né? Isso foi, eu fiquei lá uns 20 minutos. E foi no início da aula, o primeiro dia de aula. Diabo achando que ia frustrar. Tinha ali uma circunstância natural. Mas Satanás estava tentando se aproveitar. Eu voltei. Quando eu voltei para o púlpito, os alunos ficaram doidos, né? Porque eu disse, olha aí, irmão, o poder de Deus. Nada vai parar essa aula. Vai acontecer. E aí, irmãos, os alunos ficaram empolgados. A aula foi até o fim. E eu fui ministrando a matéria Cristo. Preste atenção, primeiro dia de aula. O diabo queria frustrar. Mas eu estava bem focada em fazer aquilo que Deus tinha para mim naquela temporada. E eu continuei dando aula. E sempre ministrando a matéria Cristo, aquele que cura. Eu sempre falava sobre andar em perdão.
Andar em perdão, andar em perdão, andar em perdão, andar em perdão. Uma pessoa até me procurou e disse: nossa, professora, eu acho que se você der a matéria fruto do Espírito, deve ser muito boa também, viu? Porque você já falou tanto sobre isso. E eu já estava indignada comigo mesmo. Eu digo: Senhor, por que toda vez que eu subo no púlpito da sala de aula, eu só falo sobre perdão, 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 perdão. Eu não aguento mais falar sobre isso. Eu pensando. Mas Deus sabia o que estava acontecendo ali. No último dia de aula, muitas pessoas começaram a ser curadas. Muitas pessoas. Eu falava: fica de pé. E se você crer, receba agora. E elas começavam a ser curadas. Mas no último dia, uma senhora me procurou. E ela disse: eu preciso te dar um testemunho, professora. Porque você vai entender porque é que você falou tanto sobre perdão. Primeiro dia de aula, eu tinha um calombo desse tamanho nas minhas cordas vocais. E eu estava cheia de ferida nas mãos e nos braços. Mas eu comecei, a senhora começou a falar: perdão, 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 perdão. Andar em amor, andar em amor, andar em amor. E o Senhor começou a falar para mim: esse é o seu problema. Essa palavra que ela está falando constantemente é para você. Porque você declara a minha palavra, mas você não anda em perdão e não anda em amor. Por isso que você não recebeu a cura ainda. Mas se você perdoar todas essas pessoas que você sabe, você vai receber. Irmãos, no último dia de aula, ela chegou para mim dizendo: professora, olha para mim, tá vendo alguma coisa? Não tem nada, professora. Instantaneamente, na hora que eu agarrei aquela palavra do púlpito, andei em perdão, eu fui curada imediatamente. Você está aqui, irmãos? Você não está entendendo não, né? Eu estou falando, parece que vocês não estão entendendo não. Mas eu vou crer que vocês estão. Eu estava só exaltando a palavra. Eu não precisei gritar. Eu não precisei me esguelar. À medida que eu exaltava a palavra, o poder de Deus operou e ela foi curada. Eu estava em outro lugar no Rio de Janeiro, só pregando a palavra, ensinando a palavra, cheia do Espírito. Uma senhora ficou de pé, no final do culto, e ela disse: Luana, depois ela veio compartilhar comigo: minha filha, no final do culto, eu senti a unção descer aqui, sabe, um óleo quente, descia da minha cabeça e escorrendo todo o meu corpo. E eu fui curada instantaneamente de uma hérnia de disco que eu tinha. Sabe, irmãos, o tempo todo eu tenho recebido esses testemunhos, unicamente porque eu tenho exaltado a palavra e exaltado Jesus. Eu estava agora em Campo Grande esse ano, Mato Grosso do Sul. Vou terminar com esse, para você não ficar cansado, né? Porque de repente você ficou cansado e nem entendeu. Mas deixa eu te dizer, eu estava lá pregando, ensinando, e num acampamento de adolescentes. E novamente, eu não fui pensando: hoje eu vou me mover no Espírito, vou me mover nos dons, vai ser aquele calabachê, aquele cântares. Não, eu fui pronta para exaltar a palavra, exaltar a palavra. De repente o Senhor falou para mim: para agora, aqui tem jovens abusados sexualmente, tem jovens com um espírito de suicídio perturbando outros deles, e espírito de homossexualismo. Existem esses três tipos de jovens nesse ambiente, e jovens se automutilando. Para agora e faz esse apelo. E sabe, irmãos, eu comecei a fazer o apelo e os jovens começaram a vir. Em todas essas áreas tinha. E todos eles foram livres instantaneamente. Mais uma vez o que eu estava fazendo: exaltando a palavra, exaltando Jesus. Você só precisa exaltar a palavra e exaltar Jesus. Se você exaltar a palavra, exaltar Jesus, os dons vão operar através da sua vida. Fique de pé para orar por você. E sabe, queridos, os dons não é para uma pessoa. E eu, graças a Deus que João Gabriel é o próximo. Porque aí, como eu fui a primeira, né, eu sei que essa é a expectativa de saber, não deixa a Luna para a última. Mas aí, nessa, Deus sabe. Então sobra para João. Mas você precisa entender, os dons não é para um pregador. Levante sua mão. Deus precisa de todas as mãos. Deus não precisa só das mãos dos profetas, dos pastores, dos evangelistas e dos mestres. Se a gente fica pensando dessa forma, a nossa mente é mentalidade de Antigo Testamento. Porque era no Antigo Testamento que apenas os reis, profetas e sacerdotes eram ungidos. Agora, na Nova Aliança, todo filho é ungido por dentro, pessoa do Espírito Santo. E sobre ele, quando ele é batizado no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, ele é ungido.
Irmão, você é ungido. Amém? Você é ungido. Eu quero que você diga: eu sou chamado para fazer as mesmas obras que Jesus fez e outras maiores. Irmão, deixa eu te dizer, você aqui na terra é chamado para ser uma extensão do céu sobre a terra. Atos não acabou em Atos 28. Você é a continuidade de Atos. E você vai fazer a diferença onde você estiver. Seja fiel. Vê aquela impressão para dar um abraço. Dá o abraço. Libera a palavra. Luana, eu não sei como fazer. Seja obediente no primeiro degrau. E aí você vai ficar ousado para o segundo, para o terceiro, até o último. Só seja fiel. Não se preocupe em plataforma. Não se preocupe com audiência. Não se preocupe com nenhuma dessas coisas. E Deus, Ele vai te usar nos lugares específicos e de maneira estratégica. Levante suas mãos. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado porque eu creio que o meu papel essa noite foi acender uma chama no coração deles. Mas eu oro para que essa série, Mover do Espírito, seja um despertamento tão sobrenatural que eles sairão ao final desse mês completamente incendiados para fazer a sua vontade aqui na terra. Eles serão usados nas escolas, nas faculdades, nas praças, nos ônibus, nos aviões, nas rodoviárias, onde o Senhor colocá-los. E não vai ser para a glória deles, vai ser para que o Senhor seja visto e seja reconhecido. Obrigado, Pai, porque chegou o tempo da igreja entender que você não usa apenas os pregadores nos 5 dons ministeriais. Você usa todo filho que carrega a pessoa do Espírito Santo e que é ungido com o Espírito Santo para andar aqui na terra tal quanto Jesus andou. Eu oro para que esses jovens sejam influentes, ousados, intrépidos. E a minha oração, e quem crê, você pega isso que eu estou te dizendo agora. A minha oração, Pai, é que até o final dessa série você proporcione a cada um deles encontros com pessoas do mundo, pessoas lá fora, que eles vão se esbarrar com elas. E no momento que eles se esbarrarem, eles vão entender: eu preciso fazer algo. É um abraço e eu vou dar, e algo vai ser mudado na vida dessa pessoa. Promova encontros de crentes com os incrédulos, crentes com os incrédulos, crentes com os incrédulos, para que a sua glória seja manifesta através da vida deles. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, João. Obrigada, Sabrina. Quero recomendar especificamente a vocês e também a doutrinária. Esse livro é maravilhoso. Ele, de uma forma resumida, vai explicar os dons espirituais. E pode ser uma coisa boa para ajudar os jovens a entender sobre dons espirituais. Amém? Estude sobre os dons espirituais para que você seja ousado, seja intrépido. Tá? E os slides tá com vocês, vocês podem usar. Tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer. Desculpa o tempo, vou correr. Amém. Aleluia. Pessoal, nessa mesma atmosfera, você que recebeu aí, os dons, ele tem um fim proveitoso, gente. E um deles é a salvação. Você que está aqui nessa noite e recebeu, e Deus tocou no seu coração e viu que isso é para mim. Então, vem até aqui na frente. Vem fazer a melhor decisão da sua vida, que é aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Cadê você, corajoso ou corajosa, que vai viver o melhor do Senhor aqui nessa terra? Amém? Pergunta para o irmão do seu lado se já é salvo. Ajuda ele se ele está com vergonha. Amém? Se você quiser, no final você pode encontrar um dos nossos connectors ali. E também nessa mesma atmosfera sobre a manifestação dos dons, tem algo que é muito importante e imprescindível para nós, é o batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Gente, isso é algo dado por Deus, não é para depois, é para agora. Vem aqui na frente, se você deseja receber o batismo com o Espírito Santo. Amém? Todo mundo cheio do Espírito.
alimentado. Amém? Amém. E você que está sentindo alguma dor, levanta a sua mão, alguma enfermidade. Eu creio que durante a ministração, né, depois de testemunhos como esse, eu creio que a palavra tocou o seu coração e curou aí. Mas se existe ainda algo, levanta a sua mão, a gente vai orar agora e vai sair. Amém? Tem um irmão ali, tem ali também. Você que está aí do lado dessa pessoa, coloca a mão sobre ela. Vamos orar sobre essas pessoas. Senhor, obrigado, Espírito Santo. Obrigado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário que derramou por nós. E a tua palavra diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. E obrigado pelo teu sangue operando, Pai, da cabeça à planta dos pés dos meus irmãos. E nós declaramos, Pai, cura sobre os corpos. Aquilo que estava desorganizado, sendo organizado agora. Em o nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, porque em breve nós vamos ouvir bons testemunhos a esse respeito. Nós rendemos graças em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar? Amém. Glória a Deus. E a gente queria chamar a Luana aqui em cima. Agora para receber a oração. E enquanto... Vou chamar a Bina aqui em cima. Vem cá, Bina, para você orar por Lu. Enquanto Bina vai estar orando pela vida de Luana, o Pix dela vai estar aqui no telão, tá? Então, sonda aí teu coração, né? Oferta aí algo, né? Do seu coração aí para a vida de Luana. Eu creio que você foi muito abençoado pela vida dela dessa noite, então não perde a oportunidade, tá? Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Levanta tuas mãos. Obrigada, Senhor, pela vida de Luana. Sim, Pai, planos e propósitos arraigados a você jamais serão frustrados. Obrigada, Pai. Obrigado por um tempo novo. Obrigado, Senhor, por você apresentando novas pessoas a ela. Nós te agradecemos, Senhor, por um coração totalmente voltado para você. Oh, Kairos de Deus sobre sua vida, Luana. Kairos, o tempo de Deus, o tempo de Deus, o tempo de Deus prevalecendo sobre pensamentos, sobre planos específicos. Oh, obrigada, Senhor. Obrigado por bagagens sendo feitas. Aleluia, aleluia. Eu vejo você com algumas malas de lado. E o Senhor diz essa noite, Luana, como um sinal de resposta para você, de que o tempo dele é soberano sobre todas as coisas. E que o ID dele faz parte de você e está impresso no seu coração. Aleluia. Te rendemos graças pela vida de Luana, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, gente. Que início de série maravilhosa, né? Fala para a pessoa que está do seu lado. Tá só começando. Foi muito bom, glória a Deus. E agora, queria chamar o diaconato aqui na frente. Nós vamos para um momento muito importante do nosso culto. Quer fazer? Quase. Segura aí, diaconato. Volta aí. Bem rapidinho. Faz o reset. Amém? Glória a Deus. Vem para cá para baixo. Vem para cá, Alex e Paulo também. Amém. Você, quem estava aqui no último culto da gente, você recebeu conselhos e ficou ciente, né? De que Alex e Paulo estão indo temporariamente para uma missão na Europa. Eita glória! Mas a gente celebra que eles estão indo e vão voltar, amém? A gente tem tentado enfatizar isso bastante para eles também lembrarem que... Amém? Então deixa eu te explicar algo, irmãos. Alex e Paulo, eles têm servido a nós como vice-liderança mesmo deste departamento. Nesse ano especificamente, nós entendemos que essa atuação da liderança precisava ser mais compartimentada. Então, eles são nossos vices e